Boa noite, pessoal. Nós estamos muito alegres de tê-los juntos aqui nessa expedição de hoje, né? Nós trazemos a Fernanda Nath e o Tony, e eu vou deixar que eles se apresentem, né? E aí a gente vai, no desenvolver da reunião, a gente vai se interagindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Tony. Boa É com você. noite. Obrigada, Maria. Boa noite, eu sou a Fernanda Nath. Nós somos da Maestria Plena e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre mindfulness, especificamente sobre o líder mindful, e que vai trabalhar aí a âncora da liderança egocêntrica e quais são as bússolas aí para resolver isso. Então, Tony, tu pode te apresentar e começar? Posso. Vocês estão me ouvindo aí? Só para checar se o microfone está ok? Tá. Então, me chamo Tony Barros, estou falando aqui de Florianópolis. Feliz de estar de novo, de alguma forma, aqui com a rede, porque conheci em um trabalho presencial do Explorers, de um desenvolvimento aí das competências, né, para empreender nessa nova economia, e já faz algum tempo, mas volta e meia a gente encontra as pessoas ou fazendo negócios ou gerando conhecimento aí para a rede, e acho que isso é muito bacana. Então, eu sou administrador, tive uma carreira comercial durante 12 anos, e boa parte desse tempo eu me deparei com esse mundo de muita complexidade, as tecnologias chegando e muita pressão inerente à área comercial, claro. E a partir de 2009, então, eu comecei a desenvolver o mindfulness para o meu bem-estar pessoal. Comecei a ver o que isso poderia me trazer para a carreira na área comercial, e me trouxe de fato mais equilíbrio, me trouxe uma capacidade de focar naquilo que era realmente importante para mim, para a equipe, para reconhecer também o momento que eu estava vivendo no meio desse caos, no meio dessa pressão, desse bombardeio de informações e de estímulos no qual a gente vive ainda e cada vez mais. Então, pretendo compartilhar um pouco como foi isso e, a partir daí, como que eu fundei a Maestria Plena. Né? A Maestria Plena hoje tem essa missão de levar o mindfulness para a liderança e para as organizações, para indivíduos, pessoa física também. E isso partiu de justamente com uma comprovação na experiência em primeira pessoa do quanto que esse modo de vida, de direcionar o trabalho, essa técnica, essa ferramenta, ela pode nos ajudar. E então, vou deixar que a Fernanda fale um pouco também como que ela chegou no Mindfulness, e a gente já introduz um pouco de onde vem isso. A expectativa é que a gente fale e faça uma experiência também, e depois abra para perguntas e respostas. Bom, obrigada, Tony. Falando um pouquinho sobre como que eu cheguei no Mindfulness e qual foi a minha... Vocês estão ouvindo? Tá. Sim, tá ok. Tá, joia. Bom, eu já sempre fui um pouco inquieta, assim, e a minha formação é na área da saúde, em farmácia, mas sempre trabalhei no corporativo, com gestão da qualidade, gestão de processos. Foi aí que eu tive bastante contato com o Leandro, e sempre naquela ideia de transformar, de fazer mudanças, e já um pouco com essa inquietação eu resolvi
sair do mundo corporativo para fazer algo diferente, pensando inicialmente em consultoria, e aí eu participei, acho que, da primeira turma do Explorers, e mais ou menos nessa época, eu, por questões pessoais mesmo, fui fazer um curso com o Tony, né, um curso de Mindfulness, e um programa de 8 semanas, enfim, na hora que eu entrei em contato, eu vi o quanto isso poderia ter feito diferença na minha vida, mesmo dentro do mundo corporativo, né? E aí, então, surgiu essa vontade de levar o Mindfulness para outras pessoas e principalmente com o foco no corporativo, né? Então, a partir daí, eu e o Tony, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos e aí, até que eu, no ano passado, eu entrei para a maestria plena. E agora estamos aí com essa missão de levar o Mindfulness, levar mais calma, mais clareza, mais consciência, não só para os indivíduos, mas para as organizações. E, Tony, tu vai continuar aí falando? Então, aí, pegando esse gancho, a gente pode dizer que para trabalhar hoje com Mindfulness, você tem uma formação específica, uma especialização. Não precisa, muita gente acha que isso é um trabalho, às vezes, restrito à psicologia ou algo do gênero, mas as estratégias de Mindfulness, elas estão em vários contextos mais amplos. E então a gente caiu no Mindfulness Trainings International, que é um centro de formação contínua praticamente, onde a gente tem uma supervisão, tem um acompanhamento, tem retiros para aprofundar a prática, para aprofundar o tema, para então poder levar isso com mais autenticidade. Mindfulness é um termo em inglês que significa muitas coisas. A gente pode estar falando, por exemplo, de um estado mental, de uma capacidade inata da mente de consciência. A gente pode estar falando de um traço psicológico de algumas pessoas que têm um pouco mais essa facilidade de acessar esse estado de atenção plena, como está traduzido aqui no Brasil, né? E a gente muitas vezes está falando de um conjunto de técnicas que desenvolvem então esse traço e esse estado, essa capacidade inata da mente. Essas técnicas, essas ferramentas, essas estratégias, elas são compiladas, elas são agrupadas dentro de programas estruturados de acordo com cada contexto. Então, a gente indo dos dias atuais para o passado, a gente vê hoje o Mindfulness dentro das organizações, dentro da área da saúde, dentro da área do esporte, mas isso tudo é muito antigo já. Apesar de ser um tema relativamente novo aqui no Ocidente, no Oriente, em várias tradições, como o budismo, como o taoísmo, entre outros aí, já é uma ferramenta, um estilo de vida bastante conhecido, bastante praticado e difundido. Então, a gente está falando aqui de como que a gente, enquanto explorers, enquanto líderes da transformação, como que a gente pode levantar essa âncora da liderança inconsciente ou muito com um viés egocêntrico. O contexto original do Mindfulness dentro, por exemplo, do budismo, que é uma das principais vertentes onde a gente tem uma estrutura de desenvolvimento bastante clara de como fazer isso, justamente ele foi colocado em prática por um líder, por um explorer aí que chamava Siddhartha Gautama, né, o Buda, para que ele pudesse ter uma experiência em primeira pessoa
de investigação da mente e da natureza dessa do que a gente chama de eu, né? Então, como é que eu funciono? Como é que eu posso viver bem em um mundo que é impermanente, que está mudando a todo instante, que inevitavelmente o ser humano ele se depara com frustrações, com perdas, com doença, com morte. Esse foi o contexto que esse Explorer ele foi então investigar. E para isso ele precisava de uma capacidade de foco e de penetração na experiência que conseguisse enxergar a realidade da forma como ela se apresentava, para que ele pudesse então ir além. E naquele contexto original, justamente ele foi além do quê, né? Ele empreendeu essa jornada para ir e descobrir que isso que a gente chama de eu, que é a autoimagem que a gente tem do ego, na verdade é um composto de ideias, sensações, memórias. Acabou que nessa empreitada ele realmente puxou essa âncora de uma forma radical, porque quando ele olhou para a realidade a partir da experiência em primeira pessoa, de como se comportavam as ideias que ele tinha sobre si mesmo, sobre as circunstâncias, né, que ele estava enfrentando, quando ele olhou para dentro do corpo e contemplou o que é o corpo, o que são as emoções, qual é a natureza, de onde vêm os pensamentos, ele acabou descobrindo que, na verdade, esse conjunto de percepções, sensações e de pensamentos, memórias, juntos eles formavam uma ideia que só existia dentro, então, da mente. A partir daí, isso foi passado de geração em geração como o coração de um ensinamento que visava transcender a condição egocêntrica do ser humano. Todo o sofrimento, todo o desespero, toda a frustração que o ser humano sente, segundo esse ensinamento antigo, ele vem dessa ideia de que existe um eu separado do todo, né? Então, existe uma ideia aqui do Tony que tem algo a defender, a sustentar, e isso gera uma ansiedade, uma tensão e gera, então, o que ele chamou aí de a causa do sofrimento. Então, ele começou a disseminar isso dentro de um contexto mais amplo, onde existiam algumas formas de você conduzir a tua vida corretamente, e para você transcender essa condição de viver sendo arrastado pela maré, né, sendo sucumbido pela impermanência das relações e das questões todas, você precisava estabelecer um foco e uma forma de olhar para a realidade como ela se apresenta, enxergar aquilo que você até então está ignorando. E a partir desse contexto, a partir de um propósito de realmente de transcendência, de levantar essa âncora do ego de uma forma radical, a ponto de dizer isso que eu chamo de eu, na verdade, não existe, essa ideia de um personagem, né, que tem uma coisa concreta, permanente, que você quer fixar, que você quer defender, que você quer levar adiante. Essa é a causa dos problemas humanos, porque a natureza da existência ela é impermanente. Então a gente vê hoje com a tecnologia, com a exponencialidade, como a impermanência se acelerou. Então agora, para a gente chegar nesse ponto de como que isso está sendo tratado dentro das organizações, fora desse contexto filosófico, religioso, enfim, a Fernanda vai compartilhar um pouco só
essa passagem do Oriente para o Ocidente. Bom, e aí, como que isso chegou até nós, né? Como o Tony falou, isso foi passando de geração para geração, a partir dessas constatações aí do Buda. E lá na década de 70, final da década de 70, nós tivemos o que a gente chama de pai do mindfulness no mundo ocidental. O nome dele é Jon Kabat-Zinn. Então, ele é um médico que estava na Universidade de Massachusetts, ainda está na Universidade de Massachusetts, e ele era um praticante do budismo, participava de retiros e, enfim, fazia vários tipos de meditação. E numa dessas experiências dele, ele teve um insight de trazer essas práticas para a universidade de uma forma totalmente laica, sem o contexto religioso ou filosófico, e testar essas práticas nos pacientes que sofriam com dor crônica. Então, o que ele fez, né? O Jon Kabat-Zinn, lá em 79, ele formou um grupo de pacientes que sofriam de dor crônica, então já eram aqueles pacientes que os médicos já não tinham mais o que fazer, né? A medicina tradicional já não conseguia proporcionar mais nenhum tipo de alívio para essa dor que esses pacientes sofriam. E ele começou a ensinar essas práticas para esses pacientes e acompanhando dentro de um contexto acadêmico, né, com um ambiente controlado, vamos chamar assim, como que funcionava a relação deles com essa dor. E a partir dali, ele protocolou um programa de 8 semanas, que hoje é o programa mais conhecido de mindfulness, e fundou a clínica de redução do estresse baseada em mindfulness. Então, ele conseguiu comprovar cientificamente os efeitos do mindfulness na redução do estresse e principalmente na relação que esses pacientes tinham com a dor. E a partir dali, então, a gente pode dizer que essas práticas milenares foram trazidas para o Ocidente de uma forma laica, de uma forma sem o contexto religioso e filosófico, e foram expandindo não só para tratamento de pacientes com dor crônica, mas também para outros contextos aí, como, por exemplo, o esporte foi um dos meios onde utilizou bastante e utiliza ainda o mindfulness, e a partir dali isso foi se expandindo para outros contextos, né? Hoje nós temos escolas que ensinam para os alunos para melhorar foco, desenvolver mais tranquilidade, calma. Nós temos o mundo corporativo, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aí com vocês, de que forma que a gente está trabalhando o mindfulness com a liderança. Tony, quer continuar aí? Então, nessa passagem do Oriente para o Ocidente, nós tivemos assim bônus e ônus, né? A gente perdeu um contexto original, de certa forma, mas também ganhamos a possibilidade de escalar e de validar isso pela ciência. Então, basicamente, o que a gente traz para dentro da organização, para dentro do desenvolvimento do líder mindful, são 3 aspectos dessa consciência consciente, como eu costumo chamar, né? Se a gente fosse falar em inglês, né, esse mindful awareness, quer dizer, uma consciência
consciente. É essa a capacidade que a gente tem inata da mente de perceber a tua realidade nesse momento. Eu costumo dizer que é a experiência mais primordial, mais óbvia, mais contínua, mais presente, porque é com ela que a gente percebe a nossa vida acontecendo. O que muda é o nosso foco, nossa atenção, muitas vezes ela ou está perdida em pensamentos, preocupações acerca do futuro, muitas vezes ela está remoendo coisas do passado, e a gente, nossa atenção ela é sequestrada e ela divaga muito por conta do nosso estilo de vida. Então, mesmo assim, se eu falar agora para vocês que estão me ouvindo aqui, você está consciente do som da minha voz? Então, tem um som que chega no teu órgão aí, receptor, né, desse som, o ouvido, o tímpano, etc. Tudo isso, na verdade, é uma frequência que reverbera dentro desse órgão, mas tem a tua capacidade de saber o que eu estou falando, entender, estar consciente do que esse som está te trazendo de informação. Ou você está consciente da temperatura do ambiente. Agora que eu falei, você tem essa capacidade de perceber a temperatura do ambiente, a temperatura do teu corpo. Então, você consegue, basicamente, estar consciente das experiências ao longo da vida, ao longo do dia. E muitas vezes a gente negligencia essa capacidade. Essa consciência consciente, ela é primordial, fundamental para que a gente possa experienciar a vida e ter toda a capacidade de aprendizagem, criatividade, inovação, relacionamentos. Porém, a gente fica muito preso, como eu falei, com o foco em questões do passado ou do futuro. Então, já vou mostrar uma tela, se eu puder compartilhar aqui logo em seguida, para ficar um pouco mais claro essa diferença. O que a maestria plena leva para o líder? A gente utiliza as técnicas do mindfulness, esse conceito de estilo de vida consciente, com 3 pilares. Concentração. Então, é muito útil quando você precisar ou desejar colocar o teu foco em uma coisa e sustentar o teu foco naquela coisa. Isso é desenvolver o teu nível de concentração, o teu nível de capacidade de foco. Só que junto com isso, a gente desenvolve o que a gente chama de meta-atenção, de meta-foco, que é a tua capacidade de perceber quando você se distraiu. Então, elevar teu nível de concentração é um dos pilares do Mindfulness, para que você tenha tanta capacidade de reconhecer rapidamente quando você perdeu o teu foco, quanto também consiga recuperá-lo de uma forma mais eficaz, mais rápida, com menos esforço. Então, o ponto número 1 que a gente leva é essa capacidade de atenção plena, de foco, de concentração para as pessoas, para os líderes, porque hoje essa falta de foco que a gente percebe, as pessoas estão em reuniões de corpo presente e a mente divagando e os julgamentos tomando conta da reunião. Você não consegue ter ali, de fato, uma pessoa, uma equipe, né, de corpo e alma, ou completamente presente no que está acontecendo e concentrada naquilo. O segundo pilar que a gente leva para o líder é a clareza mental, a clareza da experiência. Então, o que é a clareza experiencial? Por exemplo, nós temos a visão, você está consciente da tela do computador, da minha imagem aqui falando, você pode olhar para outros aspectos do lugar que você está agora, da sala ou do ambiente. Você tem uma paisagem, você tem também
uma experiência auditiva com a minha voz, talvez com outros sons aí na volta, e você tem uma experiência sinestésica, né? Então, a temperatura do ambiente, como eu falei, o toque da roupa na tua pele, o peso do teu corpo sentado ou em pé, enfim, você tem esse tipo de experiência que está relacionada ao externo. Só que internamente você também tem uma experiência que é, por exemplo, as imagens, pensamentos em formas de imagens mentais. Então, enquanto eu estou falando, talvez você esteja imaginando, estejam surgindo internamente imagens ou paisagens internas, certo? Isso está criando tua realidade nesse momento também. Enquanto eu estou falando, também você está tendo uma conversa interna, provavelmente, que é um movimento natural da nossa mente, que é classificar, julgar, analisar, rotular, encaixar o que eu estou trazendo em caixinhas. Então, você está tendo algum tipo de experiência auditiva interna, né? Pensamentos, não na forma de imagem, mas na forma de som. E, ao mesmo tempo, você tem uma experiência sinestésica interna de uma sensação, de uma emoção, de um estado de humor. Então, ao longo do dia, a gente tem milhões de experiências e isso vai mudando conforme aquilo que a gente está vendo, está ouvindo, né, vai tendo reações também internamente. Então, clareza experiencial é um ponto que levanta essa âncora do líder egocêntrico para um líder mindful, para um líder consciente, porque ela te permite ver além dos teus vieses cognitivos, além dos teus filtros, que geralmente você toma decisões, que você toma uma atitude, um comportamento frente a uma determinada pessoa, frente a outra pessoa, você já tem um outro tipo de viés, de comportamento. E o que a gente chama que esses vieses, esses filtros, eles nos trazem é o piloto automático. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso ter clareza experiencial para não cair no piloto automático. Então, a concentração, a clareza e o terceiro pilar, que é a equanimidade. Equanimidade é uma palavra técnica um pouco diferente, mas a gente pode dizer que é a capacidade de você não tomar partido, ou não interferir, ou não não cair numa tendência de reatividade rápida, porque tudo que você vê, ouve, toca, experiencia, te gera esses vieses, como a gente falou, e te gera também um mindset, um comportamento que pode estar encaixado, que pode estar dentro desse contexto de piloto automático. Então, a equanimidade é uma capacidade de você desenvolver empatia, resiliência, compaixão. Quando você tem equanimidade, você tem um espaço entre o estímulo e a resposta. Então, a gente percebe muitas vezes que algo que saiu errado, ou alguma comunicação que não foi muito adequada ou feliz dentro de um time, dentro de uma equipe, ou pior ainda quando é de um líder, né, para o liderado, porque tem o cargo influenciando essa hierarquia, o poder, existe imediatamente uma fusão cognitiva com esse estímulo, e o que a gente estava falando agora até então da história do Buda, que é esse senso de eu. Então, ao invés de eu conseguir perceber que essa é só minha opinião, como se fosse um casaco, que eu posso tirar o casaco, botar na cadeira e dizer, bom, essa é a minha opinião, agora deixa eu ouvir, deixa eu interagir. Por causa dessa fusão cognitiva, eu não consigo não reagir automaticamente, ou eu não consigo ter uma resposta diferente. Então, a equanimidade, ela me dá um espaço onde eu posso não fazer, não reagir imediatamente. Não quer dizer que eu não vá agir,
Não quer dizer que eu não vá tomar uma atitude, que eu não vá fazer. Mas ela inclui um aspecto muito importante para a liderança, que é, junto com a clareza experiencial, com a concentração, a capacidade de perceber quais são os meus impulsos, os meus julgamentos, o que é fato naquele momento e o que é um viés ou um comportamento, né, da pessoa ou da situação. Então, o líder mindful hoje, para a maestria plena, é desenvolver essa capacidade de lidar com a volatilidade, com as incertezas, com a ambiguidade das informações, com esse excesso de estímulos, de aceleração, com essas 3 qualidades inerentes da mente humana: concentração, clareza experiencial e a equanimidade. A partir desse tripé, a gente consegue construir essas qualidades e virtudes que um líder mais presente, né, internamente e externamente, consegue atuar. Então, se a gente fizesse uma metáfora com um explorer que pega o seu barco e sai a navegar em mares desconhecidos para né, desbravar novos negócios, novas terras, etc. Esse navegador, ele precisa estar presente com o barco, com o mar, com a maré, com o vento, porque com certeza ele precisa saber como interpretar o clima. Ele não tem controle sobre o clima, sobre a maré, sobre a tempestade, mas estando presente, sabendo interpretar isso, conseguindo colocar essas qualidades em ação, ele consegue tomar as atitudes que ora vai ser para direcionar o barco para onde ele quer, ou em momentos de crise, em momentos de estresse alto, de uma tempestade, baixar velas, né, fechar as escotilhas, controlar o que pode ser controlado, soltar a âncora e sobreviver, meu amigo, porque nos dias de hoje, muitas vezes a gente não consegue sobreviver, né, a esse estilo de vida tão maluco, tão corrido que a gente tem no mundo corporativo. E que pode ser uma aventura com bastante gosto de novidade, de frescor, de exercer realmente o potencial no momento presente, se a gente tiver consciência, se a gente tiver essas qualidades. Só para fechar essa fala e abrir para perguntas e respostas, eu vou passar para a gente também fazer uma prática. Tem uma tela, não sei se eu consigo compartilhar, vou tentar aqui. Consegue sim. Vamos lá. Vocês estão vendo tudo aí? Sim. Então, o que seria um líder mindlessness? Ou um líder sem mindfulness? Ou um líder do piloto automático? Ele é caracterizado por ter um estado, né, da mente que está muito preso às distinções, vieses e categorias estabelecidas nas experiências passadas. Então, a gente vê hoje, né, a dificuldade que se tem de levantar as âncoras nas organizações, porque a gente se depara com novos problemas que não foram enfrentados ainda, ou novas oportunidades, mas a gente aborda isso com o passado determinando exageradamente a nossa atitude no momento presente. Ficamos entrincheirados nessa única perspectiva de como uma coisa pode ser feita, ou de aquela pessoa ela não vai dar porque ela funciona assim, ponto. Eu deixo de ver a pessoa, eu fico preso naquela perspectiva baseada no passado, ou eu fico insensível ao contexto e eu sou governado pela regra e pela rotina. Então, essa é a coluna do mindlessness, que é caracterizada pelo piloto automático. O nosso cérebro, ele tem a tendência a ir para esse lado porque ele economiza energia quando ele automatiza as tarefas. Mas liderança não pode ser automatizada.
A gestão vai ser automatizada, a liderança não, né? Pelo amor de Deus. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa desenvolver o outro lado. Esse lado está muito bem desenvolvido. Quando a gente precisar do piloto automático, já está construído nas nossas conexões neurais esse tipo de recurso. Porém, um estado mais ativo da mente, ou seja, um estado que requer deliberadamente intenção, de momento a momento, lembrar de qual é a minha intenção, para perceber as coisas novas. Então, eu gosto de um exemplo que o Otto Scharmer falou dentro do processo do MIT, do Lab, que eu participei, já facilitei aqui em Florianópolis. Ele usa o exemplo dos engenheiros da Ford que tiveram a oportunidade de visitar a Honda no momento, ou a Toyota, não me recordo, no momento, a Toyota, claro, quando estavam começando o sistema Lean, né, de produção enxuta. Esses engenheiros americanos conseguiram chegar na oficina e conversar com os engenheiros que estavam revolucionando o mercado. Porém, depois da visita, quando eles retornaram para debater o que eles viram, eles chegaram à conclusão de que foram enganados. Por quê? Porque eles não viram óleo no chão, eles não viram peças na prateleira, na fábrica e na montadora, eles não conseguiram relacionar as coisas que eles estavam vendo, que era uma revolução nascendo, com as categorias do passado que eles já conheciam. Então, eles estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, e não tiveram essa capacidade de perceber o novo. Então, estar situado no presente, nos teus viéses cognitivos baixos, com uma clareza experiencial externa e interna, te coloca mais sensível ao contexto e uma nova perspectiva. Você já não é mais governado pela regra e pela rotina, você consegue ser orientado por isso, mas não fica preso. E a experiência do engajamento, ela se torna mais ativa, porque para que eu esteja falando aqui, você precisa estar ouvindo aí, certo? Essa é a experiência fenomenológica do engajamento. Existe uma cocriação em tempo real desse conhecimento, desse conteúdo. Se eu não estivesse aqui, esse conteúdo não estaria sendo passado. Se você não estivesse aí, também não estaria sendo escutado. Então, a experiência ativa do engajamento, ela só se dá nesse momento presente. Então, quando eu estou situado nele, quando eu estou sensível ao contexto e à perspectiva, eu consigo, de fato, perceber o novo. E a Ellen Langer, que é o nome que está em cima, teve um trabalho junto com o Kabat-Zinn, mais ou menos na mesma época, só que pesquisando as pessoas que viviam no piloto automático. Enquanto Jon Kabat-Zinn trouxe mindfulness para o Ocidente para trabalhar técnicas mais meditativas, que são mais potentes para transformar a neuroplasticidade, a Ellen Langer trabalhou as pessoas que já viviam no piloto automático, reconhecendo que se elas simplesmente tivessem uma intenção de perceber as coisas novas, dia a dia, momento a momento, elas também desenvolveriam esse traço e essa capacidade de mindfulness. Então, antes da gente fazer uma prática, tem alguma questão, alguma pergunta? Eu queria pedir para você, Tony, descompartilhar a tela para a gente voltar para a imagem de vocês. Aí, obrigada. A não ser que alguém precise, né? Obrigada. Bom, eu achei muito interessante os pilares, né? Anotei para o pessoal aí no chat, né? Concentração, clareza experiencial, equanimidade e essa situação aí de piloto automático, mindlessness, é uma situação conhecida entre nós, né?
o tema de vocês, eu não tinha lido nada ainda, hoje que eu dei uma olhadinha, só tinha visto no livro, né, no Explorers, mas é uma realidade, assim, de muitos profissionais, né, tem muita gente insatisfeita com o hoje, mas no momento que o país atravessa, ainda sem coragem para fazer a reviravolta que a Fernanda comentou que fez, né? Então, achei bem legal. Não tenho dúvida, não. Acho que eu preciso entender mais, saber mais. Obrigada. Obrigado também. É um caminho de uma vida inteira, mas é importante começar a ter interesse, porque eu, particularmente, sou da opinião que não tem outro jeito. A gente precisa entender, começar a ter interesse e olhar de forma científica e experiencial, né, com a experiência em primeira pessoa, essa ferramenta que a gente tem que se chama mente, né, ou mente e corpo, né, elas atuam juntos aí. Ainda está aberto, quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta. Tony, hoje o pessoal, assim, optou por não mostrar o rostinho, né? Mas muitas vezes são caladinhos assim mesmo. De vez em quando alguns falam aqui no chat. Hoje o pessoal está caladinho mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos combinar, vamos conversar com eles, vamos dinamizar o nosso momento. Vamos fazer uma prática, então, daí a gente, quem sabe, tenha mais algumas perguntas aí, algumas dúvidas aí. Vou convidá-los aí quem estiver sentado em cadeiras, sentar com os pés apoiados no chão e trazer o corpo para uma postura mais ereta, mais desperta. A gente já sabe que depois de um dia de trabalho, né, nessa hora, muitas vezes já a energia está baixando, sono ou coisas assim. Então, se a gente começa a explorar um pouco o corpo e esse momento, muitas vezes o sono ou o relaxamento ele pode tomar conta. Então, a primeira coisa é que mindfulness não é relaxamento. Mindfulness é equilibrar relaxamento com a presença, com a atenção, com estar acordado, vivo, explorando o momento presente. Então, essa postura de estar alerta, sentado, né, ela precisa ser incorporada, mas ao mesmo tempo que você está reto, que você está desperto, que você está sentado de forma equilibrada, com os pés no chão, você também relaxa completamente os músculos e consegue, de alguma forma, assentar os músculos, né, no assento, né, os ossinhos, o corpo no assento. Então, você pode deixar as mãos como preferir, no colo, nas pernas, ou de uma forma que não te atrapalhe, que fiquem de alguma forma simétrica e permitam o corpo relaxar, os ombros relaxarem. E essa é uma prática formal para desenvolver concentração, clareza experiencial e equanimidade. Como que a gente vai desenvolver concentração? A gente vai escolher uma parte do corpo onde eu percebo melhor a respiração acontecendo. A respiração ela é útil porque ela é dinâmica,
é sempre nova a cada momento e ela está sempre no momento presente. Então, essa sensação do corpo respirando é a nossa base. A concentração ela é desenvolvida da seguinte forma: quando você se dispersar da respiração, você simplesmente lembra e retoma o foco na respiração. Então, veja onde você percebe melhor a respiração acontecendo, se é nas narinas, o ar entrando e saindo nas narinas, talvez nos ombros, no peito, na barriga, nas costas, embaixo dos braços. Para cada um, a experiência ela é individual e única. Então, investigue a sua própria experiência e reconheça onde você nota melhor a respiração acontecendo. O que eu faço com isso, Tony? Já percebi minha respiração. Não faça nada, repouse simplesmente tua presença na respiração. O que pode acontecer, provavelmente, é que em poucos segundos, uma ideia, uma memória, alguma imagem interna, como eu falei, ou um som externo, te distraia. E está tudo bem, isso faz parte do treino de concentração. A partir do momento que você notar que você se distraiu, vá adiante, levando o foco de boa para a respiração acontecer. Enquanto você se familiariza, se assenta, relaxa e bota a presença na respiração, que outras sensações físicas você nota? Frio, calor, coração batendo, formigamento nas solas dos pés ou nas pernas, relaxamento, tensão, dor. Como um explorador que adentra a floresta das sensações internas do corpo, vá registrando sem reagir a qualquer coisa, sem tentar modificar qualquer coisa, cultivando equanimidade, ou seja, um espaço entre o que você percebe e o que você precisa fazer com isso. Em termos de emoções, de experiências, de sensações emocionais, sentimentos, estados de humor, qual é a qualidade geral desse momento? Sonolência, irritação, inquietude, calma, alegria. Qual é o sabor emocional desse momento? Simplesmente registrando isso na consciência, na presença. E agora que tocamos um pouco da clareza experiencial, que revelamos um pouco da experiência em termos de sensações físicas e emoções, estados de humor, que tipos de narrativas, de verbalizações possam estar aí, né? Você pode perceber esses pensamentos ou julgamentos e deixá-los surgir e passar, surgir e desaparecer, porque essa é a natureza dos pensamentos.
assim como os sons. Retomando mais o foco agora para a sensação da respiração em si. Percebendo o corpo na postura, respirando. Sentindo, expandindo na inspiração, retraindo na expiração. Concentração na respiração, clareza experiencial do que se passa, equanimidade. Não interfira, não faça nada, não mande embora, nem segure nada. Deixe por alguns segundos agora que tudo externamente ou internamente seja exatamente como é. Percebendo que os pensamentos, narrativas de um minuto atrás já não são mais os mesmos. A qualidade geral do estado de humor provavelmente já mudou. As emoções ou sensações físicas não são mais as mesmas de um minuto atrás. Mas a sua capacidade de estar consciente de é a mesma de um minuto atrás, de uma hora atrás, de um ano atrás, de 10 anos atrás. Leve o foco com gentileza e interesse, curiosidade, para essa consciência de estar consciente. A capacidade de percepção consciente em si. Essa é a qualidade do líder mindful que pode ser treinada e desenvolvida e que está sempre disponível, sempre presente. Porém, muitas vezes negligenciada, a serviço do piloto automático, das velhas ideias, das mesmas emoções, da mesma bioquímica corporal. E finalizando a prática, movendo os dedos dos pés, movendo os dedos das mãos, começando a mover os punhos, tornozelos, fazendo os movimentos que o teu corpo pedia aí, abrindo os olhos, retornando essa consciência para o mundo exterior. Na prática, a gente
apenas reflete o que passa dentro. Se a gente parar para perceber, parar para pensar, nós somos a única espécie que dá significado às coisas. Eu costumo dizer, nada tem significado fora, nada tem significado próprio. O que você vê, toca, sente, ouve, percebe, pensa, coemerge com tua consciência. Então, quanto maior clareza, maior capacidade de concentração e mais espaço de equanimidade você tiver, mais possibilidades de significados a tua vida e a tua liderança pode ter. Então, essa foi uma prática que um pouco breve, um pouco ampla, eu diria, mas que é como um treino de academia. Você vai para a academia, você bota tênis, você tira um tempo para desenvolver uma capacidade corporal, uma valência física. Você escova os dentes e toma banho todos os dias para manter a higiene do corpo. Então, é um tipo de treino que a gente fez aqui, que é a mesma coisa. Você pode fazer todos os dias, você pode adotar isso como um hábito para fazer uma higiene mental, para desenvolver essas qualidades da mente. E o que isso pode te trazer, o que isso pode trazer para o líder mindful, é viver melhor, é viver bem, é ter mais capacidade de achar soluções em um mundo volátil, complexo, ambíguo, exponencial e às vezes maluco. Então, fico à disposição para qualquer dúvida, perguntas. Eu poderia ficar aqui muito tempo ainda falando e não esgotaria o assunto, mas eu sei que a gente está no nosso tempo aí. Então, se tiverem alguma coisa específica, podem contribuir. E a Fernanda também, claro. Hoje o pessoal está mais calado do que todos os dias, mas vou chamar, né, pessoal, todo mundo aqui que está presente na sala tem experiência com a liderança mindful. Tem alguém que já teve alguma experiência, vamos compartilhar. Aqui tem a Verônica, ela falou, foi muito boa a prática sobre a atenção plena. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, é isso. Obrigada, Verônica. Obrigada também, eu gostei muito da prática, eu cheguei atrasada aqui, né, vi o link um pouco tarde, mas eu gosto muito da prática de meditação, preciso voltar, foi muito boa a prática. Obrigada. Da minha parte, eu sou acostumada a fazer retiro de silêncio uma vez por ano, de 3 dias só, é um retiro espiritual. Então, eu já passei algumas vezes por essa experiência de tentar calar, né? No primeiro dia, eu quase morro, eu converso muito interiormente, depois, quando a gente pode falar, depois de 3 dias, você nem fala mais, você só sente, nem quer falar, né? Mas aqui hoje eu, assim, não consegui muito, porque eu fiquei mais atenta, tentando ver se eu poderia ajudar de alguma forma, né? Mas é uma experiência muito válida e eu acho que a gente tem que pensar em praticar isso durante toda a vida, pela vida além do trabalho, né? Pela vida de maneira geral, pela vida integral mesmo. Da próxima vez eu não vou estar hospedando e vou participar. Muito obrigada, eu acredito que tem muito valor mesmo.
E aí, pessoal? Marcela? Bom, o pessoal eles já estavam quietos antes, agora essa prática, né? O pessoal fica mais introspectivo ainda. Mas, bom, o Tony trouxe aí um pouco do que é nosso trabalho, do que é possível, do que a gente leva para a liderança. A gente poderia ficar falando muito mais tempo sobre isso, mas acho que de qualquer forma a gente se coloca aqui à disposição para falar mais sobre o assunto, se alguém tiver alguma dúvida específica ou quiser entrar em contato direto com a gente, né? Acho que vocês podem ficar à vontade, tem o meu contato ali no grupo do WhatsApp. E, Maria, não sei se vocês compartilham um contato com as outras pessoas, de que forma também a gente pode se colocar aí à disposição de todo o grupo. Olha, a gente normalmente se comunica pelo grupo nacional mesmo, né? Essa apresentação a gente vai publicar no site do Explorers e a gente vai se comunicando pelo Facebook, né? Eu vou compartilhar todas as coisas que nós trabalhamos aqui. E é isso, o seu contato vai ficar na rede com todos nós. Obrigada. A gente que agradece aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema que nós somos apaixonados e nos colocamos aí à disposição. Obrigada. Olha, pessoal, geralmente é isso mesmo, o pessoal é mais caladinho, sim. Algum dia, assim, tem alguns mais falantes, a Joselane, hoje ela não está conosco, né? Ela está aplicando o jogo. Mas nós agradecemos a oportunidade dessa contribuição de vocês, né? Nós, como rede, vamos crescendo juntos a cada vez que alguém se dispõe. Então, nós agradecemos vocês muito. Foi excelente a prática. Eu acho que o pessoal relaxou um pouco, mas eu acho que o Tony acabou ajudando todo mundo a relaxar um pouquinho. Isso é maravilhoso, né? E nós também continuamos juntos aí, vamos contribuir sempre que a gente puder. Muito obrigada. Pessoal, vem mais? Queria agradecer também, né, a oportunidade, falar que por conta da rede aí, na quinta-feira agora, a gente vai estar fazendo 2 oficinas junto com o jogo do Explorers e outras coisas, e um encontro dos cartórios, um encontro sobre registro de imóveis aqui em Florianópolis, e também foi em contato da rede aí. Que a gente também tem um programa online que se dá bem nesse formato de um encontro semanal, como a gente está fazendo aqui, mas aí a gente precisa daí do feedback das pessoas, claro, né, para aprender a técnica e daí trazer as dúvidas e pegar o plano de ação para a semana, levar para a semana. É importante dizer que mindfulness não é relaxamento e também que mindfulness não é meditação, porque às vezes as pessoas têm algum preconceito, algum mal entendido com isso, e a questão chave aqui é você estar acordado no momento presente. Então, para isso, não precisa nem fechar os olhos, nem cruzar as pernas, nem sentar, né? Você pode estar caminhando, dirigindo, comendo, conversando, ouvindo. A gente usa alguns recursos de quebra de hábito, de gatilhos, para que você, ao abrir uma porta, ao pegar uma xícara de café ou ao começar a reunião, tenha como incorporar o hábito, porque isso leva um tempo. Então, o programa ele tem de 4 a 8 semanas para dar algum tempo das pessoas colocarem isso na prática, trazer de novo feedback, e a gente fica daí à disposição também para abrir turmas aí para essa rede, tá? Muito obrigada.
É aí, pessoal. Se alguém mais quiser se manifestar, tá aberto, né? Ninguém? Olha, realmente hoje a gente tem um efeito revelador sobre os Explorers, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aproveitou bem. Mais uma vez agradeço a vocês em nome da rede. Convido vocês a participarem conosco. Semanalmente a gente se encontra aqui. A Fernanda está lá no grupo, né? Então vai receber sempre os nossos convites. E sim, estamos juntos. Quando vocês tiverem eventos, vão divulgando com a gente, vão lá no Grupo Nacional para a gente continuar caminhando como rede. É muito bom fazer parte, né, de um grupo tão rico, tão seleto. Muito obrigada. Se quiser finalizar, Fernando, de alguma forma, nós agradecemos. Bom, a gente agradece, né, o convite. A Verônica colocou uma mensagem aqui no chat. E estamos à disposição, né, como o Tony falou, tá ali nossos contatos e vamos mantendo contato aí. A gente vai contando para vocês também como que vai ser esse encontro lá na quinta-feira, né, Tony? E aí vamos conversando aí com o grupo. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Boa noite. Peraí, a Jaqueline Essioli falou assim, obrigada a vocês. Não estou podendo falar, mas eu fiz a prática e amei. Muito obrigada também em nome dela. É isso aí. Tem mais um colega também que participou com a gente, ele também tá operado e ele participou com a gente também, caladinho, já estava combinado isso, então todo mundo está gostando hoje, está todo mundo calado, mas muito obrigada mais uma vez. Então, boa noite a todos, vou encerrar a reunião e a gente vai publicar o link até amanhã. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, muito bacana, Tchau. obrigado. Até mais, então. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. O que aconteceu?